No programa Falando de Vida, entrevista. 12:17, programa Falando de Vida nesta terça-feira gelada aqui na região e também de baixa umidade relativa do ar. Não poderia ter um tema melhor para discutirmos hoje aqui no programa Falando de Vida com a médica homeopata, a doutora Eliana Molovoisky, que mais uma vez traz um tema importante aqui ao nosso departamento de jornalismo e ao programa Falando de Vida. Doutora Eliana, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Mensagem novamente. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mensagem e ao Donizete Eugênio. Boa tarde. Doni conosco aqui, Doni, boa tarde. Eu dizia, né, o tempo seco e a gente já começa a perceber essa diferença e hoje vamos abordar justamente esse tema, né? Boa tarde, Vanessa, boa tarde a doutora Eliana, boa tarde a todos os ouvintes. E hoje as mamães com certeza vão nos auxiliar, porque esse é um tema que muitas mães sofrem junto com os filhos, né? A gente tem sempre visto aqui no próprio jornal, a gente vê as mães reclamando que o filho precisa inalação, sofre com bronquite, alergia nesse período. E hoje nós vamos ter informações importantes que podem minimizar, né, este sofrimento, né? Sem dúvida, é um sofrimento mesmo. Acho que só quem sofre na pele tem noção do que é isso. E hoje o telefone está liberado para você participar conosco, 3954-3010 ou 3954-3011. Vamos saber então como a homeopatia pode ajudar nesses tratamentos em quadros respiratórios e também alérgicos. Doutora, até para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. É impressão nossa ou os quadros alérgicos e também respiratórios têm aumentado a cada dia mais? Com certeza, Vanessa, tem aumentado cada dia mais, porque a poluição aumentou, o inverno faz com que as pessoas fiquem confinadas, né, janelas fechadas, aglomerações, e isso faz com que os vírus fiquem mais facilmente expostos ali, as pessoas espirram, então, ao lado da pessoa, e aí isso vai realmente propagando, né, o problema. Sem dúvida. E agora falando sobre alergia, quais são os principais tipos de alergia, principalmente que chegam no consultório da senhora? A gente sabe que essa época é uma época que realmente, como o Doni colocou, a gente encontra aí os prontos-socorros todos lotados, principalmente por crianças, né? Os principais tipos de alergia são a bronquite, né, que pode ser asmática ou puramente catarral, pode ser a sinusite, as rinites alérgicas, e muitas vezes a criança nasce com um campo alérgico bastante aumentado. Você faz exame de sangue pesquisando as imunoglobulinas, que são as que onde aparecem essas alergias, a gente vê que existe um aumento grande. Então tem aquelas alergias adquiridas, que com o tempo a pessoa vai adquirindo, ou aquelas que até nascem mesmo com a pessoa. Hoje, doutora Eliana, com a medicina avançada, com que espaço de tempo dá para perceber que a criança tem algum tipo de alergia? É no visual? É só o médico que consegue perceber? A própria mamãe já começa a perceber, porque vê a criança com o narizinho direto escorrendo, com o narizinho sempre tampado, espirrando muito, a criança dorme de boca aberta, a mãe já começa a suspeitar. Aí ela leva ao médico, ao pediatra ou ao homeopata, como no meu caso, e a gente já diagnostica aquele quadro alérgico instalado, né? E quais são os principais fatores que desencadeiam aí crises, por exemplo, de bronquite ou mesmo de asma, doutora Eliana? Aí depende do ponto de vista. O médico alergista vai atribuir isso aos ácaros, à poeira, ao ar-condicionado mal higienizado, ao frio, ao pouco agasalho. Já o homeopata, além de atribuir isso, a gente atribui também ao desequilíbrio energético que existe nessa pessoa ou na criança. Então, às vezes a criança ou a pessoa está passando por um estresse profundo, um ressentimento que não está conseguindo resolver, e aí a crise de asma se instala. Então, o homeopata visa muito o todo e vê o que está acontecendo com a pessoa também para ela estar aberta àquele quadro. Porque o quadro sozinho, muitas vezes, não iria se instalar se tivesse tudo em equilíbrio. Ou seja, então, o fato de a pessoa ter uma bronquite é que houve um desequilíbrio. Ela tem o campo alérgico para isso. Tanto é que não é todo mundo que tem bronquite. Cada um tem um campo alérgico, um campo mais fragilizado. Um tem gastrite, o outro tem sinusite, o outro tem enxaquecas, né? Então, o que acontece? A pessoa, quando ela está em desequilíbrio, aquele órgão de choque fica sofrendo as consequências. Por exemplo, como é que a homeopatia, então, trata uma pessoa com bronquite, doutora Eliana? Aí ela chega falando para mim toda aquela medicação que ela toma, há quantos anos ela toma essa medicação. Eu vou perguntar já de início, o que está acontecendo com você? O que andou acontecendo com você?
Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então vamos ver no passado, o que houve no passado. Aí, de acordo com o que a pessoa fala, eu escolho a medicação que vai zerar esse mal-estar que ela vivencia. Emocionalmente, ela vai recuperar aquele equilíbrio. E aí a bronquite vai cedendo, assim, a olhos vistos. As pessoas vão voltando, olha, estou conseguindo não usar mais a bombinha, geralmente, né? Diminuir demais os meus antialérgicos e depois de 2 ou 3 consultas a pessoa não apresenta mais nada. É tão importante, Vanessa, falar sobre a questão da bronquite, né? E reforçar, porque quem viu já a criança com a crise de bronquite, né? Dá um desespero na gente, né? Porque a gente não consegue fazer absolutamente nada, a criança fica com aquela falta, né, de respiração, né, doutora? Muito complicado, né? Porque existe um espasmo brônquico, né? Realmente o brônquio se fecha diante daquele momento e não entra o ar. É assim, bem, quem tem sabe que é bem ruim, né? Agora, existe um outro tipo de bronquite, que é a bronquite catarral, onde o excesso de muco, o excesso de secreções tampa, obstrui esse brônquio, e daí também dá uma bronquite, uma falta de ar, mas é outra causa, né? E doutora, até o Doni comentando sobre a questão, né, essa crise mesmo, a gente até vê em alguns filmes, né, algumas pessoas com crise de asma e ela precisa da bombinha, você vê o desespero da pessoa, acho que é uma forma até da gente ilustrar isso, a pessoa quando tem sofre muito. E a gente citou aqui criança, mas a gente sabe que muitas pessoas até na fase adulta, já na terceira idade, ainda sofrem muito com a bronquite ou mesmo com a asma, não é mesmo? Existem pessoas que foi a vida inteira sofrendo disso e outros que desencadeiam depois de idosos até. Tudo porque o momento dela propiciou um quadro assim. Então a gente vai ver sempre a causa, por que está esse desequilíbrio, porque estando bem, a bronquite mesmo no asmático não ataca. O estresse pode influenciar, hoje já se fala tanto, né? A gente vive nessa vida toda corrida e o estresse faz parte do cenário nosso hoje, doutora? É um dos fatores. Existem inúmeros, mas por isso tantos casos também. O estresse é um fator bastante intenso para isso. Mesmo as crianças, muitas desde pequena já tem esse problema com o estresse, né? Exatamente, as crianças é o que eu estou falando, né? As crianças estão cada vez mais ativas, espertas, inteligentes, então elas se aborrecem com o que antes era uma brincadeira normal, um joguinho de bola, hoje para elas é chato, elas querem estar realmente no videogame, tudo. Então tudo isso gera uma ansiedade na criança e desencadeia esses fatores. Tem uma pergunta que chega pra gente aqui, a pessoa disse que o filho dela faz uso de bombinha, porque tem bronquite, e ela percebe que quando ela faz esse uso da bombinha, ela vê aí que ele fica um pouco agitado. Ela quer saber se a bombinha pode ser prejudicial, quais são as outras opções de tratamento sem a bombinha. A bombinha, ela contém alguns fatores, assim, como que aumentam a adrenalina, né, para que haja essa broncodilatação. Então, altera a criança, sim. Mas na homeopatia, a gente tem remédios que vão atuar da mesma maneira em poucos minutos, tirando da crise, e sem elementos químicos fortes, né? Então, a pessoa que começa um tratamento homeopático para bronquite se surpreende com a suavidade do tratamento e com os resultados rápidos. Doutora Eliana, nós estamos no inverno, né, mas nós percebemos que quem tem essa situação de bronquite ou mesmo de alergia, que isso já começa a dar os primeiros sinais desde o outono, né? Quando está saindo do verão, entrando no outono, isso já começa a dar uma caída. Por que as pessoas têm de ter mais crises no inverno ou mesmo no outono? É o que eu falei, a baixa temperatura, quem não está com a imunidade bem equilibrada, fica suscetível. E depois os ambientes fechados e os vírus se propagam com extrema rapidez, né? Essa imunidade, nós podemos dizer que ela cai e tende a cair por causa também de estresse e de outros fatores que a senhora citou? A imunidade já não está boa, então uma temperatura mais fria faz com que seja um caldo de cultura bom para que a problema se desenvolva. Agora, eu sempre falo, né, eu brinco muito com meus clientes, falo até para as pessoas em geral, de que você pode tomar gelado, andar descalço, tomar vento. Se você tiver equilíbrio, você não cai no estado gripal, não cai no estado de bronquite. Agora, precisa estar em perfeito equilíbrio e, na verdade, a homeopatia é a única medicina que traz esse equilíbrio perfeito, porque a alopatia é maravilhosa, tem seu lado, claro, que ninguém discute, mas ela trata apenas o órgão enfermo e a homeopatia trata o todo. Doutora Eliana, e quem tem a opção do tratamento pela homeopatia tem que ter uma certa disciplina, né? Com certeza, a disciplina é fundamental. Porque eu estava observando que, estava lendo um documentário de um senhor de 40 anos que estava com bronquite, quando chegou na homeopatia ele já tinha passado por N tratamentos, né? E ele relutou no primeiro tratamento, mas depois ele voltou e manteve a continuidade e acabou melhorando, né?
Ou seja, a falta de disciplina dele demorou ainda mais o tratamento. Por isso que eu estava perguntando. Existem pessoas que têm uma certa dificuldade em continuar o tratamento, achando, puxa, mas essa gotinha, será que ela tem esse poder mesmo? Eu acho que eu não vou tomar, não. E larga, às vezes, os remédios lá. Depois resolve voltar para o tratamento e quando faz com a disciplina necessária, o resultado é certeiro. Eu sempre falo, não tem erro, mas se não tomar direito, se esquecer, ou se não tomar, não vai realmente funcionar. E a gente tem que mudar também a questão do imediatismo, né? A gente está acostumado a tomar o remédio para parar a dor agora, nesse momento. E a homeopatia, ela vai gradativamente até que estanca definitivamente. Né? Depende do quadro. Se já vem a pessoa tratando com homeopatia, às vezes você dá uma gota, como eu tenho um caso de um cliente aí bem cético, que foi no consultório, e com uma gota, uma dor de garganta que não passava, fazia 6 meses, passou, e ele falou com uma pessoa próxima a ele, mas será possível que essa gota fez isso? Ele ficou pasmo assim e não sabia como, mas fazia 6 meses que ele estava com a dor e nada tirava. E em meia hora, de repente, depois de uma gota, ele sentiu. E realmente é possível, sim. Eu ia perguntar, Vanessa, para a doutora Eliana, né, se era mais fácil tratar o adulto do que a criança. Aí depois, lendo, né, outros artigos, vi que com a criança às vezes é mais fácil, porque a mãe é insistente e é disciplinada, né, ao dar o medicamento. Né? Você sabe que tem crianças que são uma belezinha, eles tomam certinho e lembram a mãe? Porque eles se sentem melhor e falam, mãe, você está esquecendo meu remédio. Então, varia muito da própria personalidade, né? Tem o adulto indisciplinado e a criança disciplinada. E às vezes também a criança, né, ela confia tanto na mãe, né, que a mãe já vai dela, já fica confiante, até pela essa confiança que tem entre filho e mãe, né? Doutora Eliana, até pra gente comentar um pouquinho agora sobre, ainda falando sobre as alergias, nós podemos dizer que a asma, a bronquite, a rinite, são tudo a mesma coisa para a homeopatia? Para a homeopatia, sim. Porque a gente vai buscar o porquê a pessoa está com isso. Então, às vezes um remédio que eu dou para dor de estômago vai sarar a bronquite ou a enxaqueca. O que eu vou é trazer o equilíbrio àquela pessoa. Ela em equilíbrio, o próprio organismo mobiliza todas as forças naturais, né, que existe até um filósofo grego que falou que mobilize suas forças naturais para se curar. Então, a homeopatia faz com que o próprio organismo entre numa perfeição tão grande que vai buscar o problema e resolve. Então, até para a gente entender, a homeopatia, ela trabalha o todo, né? O todo. Eu vou tratar sempre o porquê, a personalidade da pessoa e o sintoma também. E aí, relatos assim de gastrite, de anos, a pessoa volta na próxima consulta e fala, eu não tive mais gastrites, enxaquecas. Graças a Deus a gente consegue um índice muito alto de cura, viu? Acho interessante essa colocação, porque ontem mesmo a gente teve esse exemplo aqui no nosso programa, né? De uma pessoa que no trabalho não estava tendo um bom relacionamento, mas tinha uma vida muito regrada, mas tinha um certo problema de saúde. Aí a pergunta, mas como era no trabalho? Quando chegava na porta da fábrica, a pessoa não queria entrar. Então. Né? Mas tinha que entrar porque é o trabalho, né? Então. Aí você força uma situação, né? Aí vai criando outros problemas, né? Aí o que a homeopatia faz? Que você pense 2 coisas. Devo mudar o trabalho? Posso mudar? Não. Então ela traz uma aceitação de que a situação é essa, que aquele trabalho é a fonte de sustento dela, e ela começa a entrar num equilíbrio e aceitar aquilo como parte da vida dela com mais tranquilidade. Muda a lógica dela ver aquele problema. Isso, o foco. O foco, né? Exatamente. 12h mais 30 minutos, programa Falando de Vida nesta terça-feira, dia 30 de julho. Hoje nós estamos conversando com a médica homeopata, a doutora Eliana Molovoisky, falando um pouquinho sobre o tratamento homeopático em quadros respiratórios e também alérgico. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Meio-dia mais 35 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje, dia 30 de julho de 2013, uma terça-feira. Hoje nós estamos conversando com a doutora Eliana Molovoisky, ela que é médica homeopata, falando um pouquinho sobre o tratamento homeopático em quadros respiratórios e também alérgicos. Doutora, chega uma pergunta aqui, qual a alimentação também pode ajudar a combater essas questões respiratórias e também alérgicas? Mais do que ajudar a combater, ela pode provocar, né? Às vezes ela não combate tanto a alimentação, mas pode trazer quadros alérgicos, corantes alimentares, frutos do mar. Tem gente que é alérgico a camarão, entra realmente num espasmo laríngeo às vezes, né? Então, chocolate para algumas pessoas,
né? A lactose também interfere demais, né? A lactose, ela produz muco, então o leite de vaca é um produtor de muco em excesso. Muitas vezes, em alguns quadros, só de cortar o leite de vaca e colocar talvez o de soja ou outro leite, já o quadro respiratório melhora 90%. E doutora, o uso prolongado de corticoide, acho que é uma pergunta muito frequente no consultório da senhora, né? Que é uma substância usada sempre, né? Questão respiratória, quem já passou por essa situação com um filho ou mesmo passa, sabe que o mais indicado em crise é o corticoide. O corticoide, ele pode trazer algum efeito colateral por agora ou também no futuramente? Inúmeros. O corticoide, ninguém tira assim a atuação dele naquele momento de bronquite, mas a homeopatia tem elementos que também tiram com a mesma rapidez. Inclusive eu tenho pacientes que falam, mas eu não acredito, eu comecei a dar a gota, o menino já começou a respirar melhor, já a cor voltou para o rosto. Então existe aquele sucedâneo homeopático. Mas o que acontece? O corticóide é um imunodepressor. Cada vez que você usa, menos a imunidade, mais a imunidade fica baixa, né? E dá retenção líquida, a criança vai engordando, inchando. Nossa, é um remédio fortíssimo, assim, ele pode ajudar em alguns casos desesperadores, mas o preço é alto. Vamos até o Balneário Paraíba. Jacira, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Jacira? Tudo bem. Qual que seria a sua pergunta? Eu queria perguntar, sabe, eu tenho uma bronquite, quando eu era criança, eu tive bronquite, mas sarou. Agora voltou, mas voltou com tudo. Então, dá aquela bronquite chiando, o peito ronca, eu já tomei remédio, já tomei tanta coisa, fiz até bombinha, não adianta, eu faço inalação, não adianta. Qual que é a tua idade hoje, Jacira? Eu padeço Jacira? tanto com a bronquite. Qual que é a tua idade, Jacira? 63. Tá ok, então. Obrigado pela tua participação, viu? Boa tarde, hein? Doutora Eliana? Boa tarde, Jacira. Precisamos ver que momento você tem passado. Se você está passando por preocupações excessivas, alguma perda, algum familiar que se foi, que você nunca se conformou com essa situação. Se tem muitas coisas assim que estão te preocupando, então pode ter desencadeado um campo adormecido lá e daí o problema voltou. Aí a homeopatia vai trabalhar nessas causas para te trazer tranquilidade, apesar das coisas que ainda possam estar acontecendo. E doutora, pelo que a gente percebe, né, a Jacira comentou que ela teve quando criança, isso amenizou e agora voltou com tudo. Isso é comum, é frequente? A pessoa, né, quando não trata, porque muitas vezes as pessoas têm um quadro, mas não consegue ter um diagnóstico ali muito rápido e depois aquilo volta? O mais comum é a pessoa ter tido na infância e depois ela ir embora e não voltar mais. Voltar depois de tantos anos é um pouco mais difícil, mas existem vários casos, sim. Pode ser um trauma? Muitas causas, né? Ela me ouvindo, ela vai lembrando de alguma coisinha aí, talvez. Até porque a gente, quando está enfermo, a gente não faz uma reflexão, né, sobre Isso. por que a gente está nessa situação, né, doutora? É engraçado, eu consulto uma pessoa em um determinado momento, numa próxima consulta, ela já sabe que ela vai identificando o que pode ter sido, e ela já vem com a explicação para mim, olha, eu estive pensando, eu acho que foi tal coisa, porque ela aprende a dar esse valor aos sentimentos e acontecimentos. 12h mais 40 minutos, programa Falando de Vida nesta terça-feira. Vamos a mais uma participação, falar com a Aparecida do Pitoresco. Aparecida, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Aparecida? Tudo bem. Então, tá bom, por favor, faça a sua pergunta, doutora Eliana. Então, eu faço tratamento de fibrose pulmonar, né? Com prednisona e formocaps. E eu tô meio inchada e gorda, né? E eu queria saber se na homeopatia existe algum outro remédio assim, para o tratamento. Obrigada, Aparecida, pela participação. Só acompanhar pelo rádio. Doutora Eliana? Obrigada. Boa tarde, Aparecida. O seu caso de fibrose pulmonar, ele já altera a própria flexibilidade do pulmão, né? A fibrose, ela endurece um pouco essa expansibilidade pulmonar. O seu caso tem um pouco mais de dificuldades para a gente conseguir melhorar. Mas eu tive casos parecidos que houve uma melhora, um alívio nisso, podendo diminuir o grau de corticoides, né? O uso de corticoides. Então, cura completa é um pouco mais difícil, mas uma melhora a gente obtém sim, Aparecida. Doutora, tem uma pergunta, né? A gente sabe que o tabagismo, o cigarro é o vilão de vários fatores. Mas como tratar uma pessoa que tem problemas respiratórios ou mesmo alérgicos que fuma? Como que é essa situação? Como que a senhora no consultório lida com essa situação?
É uma conscientização que a pessoa tem que ir adquirindo, né? Muitas vezes ela está com tanta vontade de resolver isso que essa conscientização se dá com mais facilidade e logo ela consegue. Tem uns que não conseguem, mas a gente dando homeopatia, ele vai diminuindo a ansiedade, então ele diminui o número de cigarros e isso também favorece. Ou se ele fumar, mas tiver coisas mais profundas emocionais, às vezes tratando emocional, mesmo que ele fume, a gente consegue melhoras. A gente está falando de bronquite e também de alergia, doutora. Por exemplo, a mesma pessoa, duas pessoas que vão até o consultório da doutora Eliana com bronquite, não significa que é o mesmo medicamento. Ótima pergunta, Donizete, porque é exatamente isso. Se uma pessoa chegar lá muito carente, muito assim triste, muito dependente das pessoas, e a outra chegar extremamente irritada, impaciente, nervosa, o quadro pode ser igualzinho, mas a medicação escolhida vai ser totalmente diversa. Totalmente. Acho que é um grande exemplo de tratamento individualizado mesmo, né? Sob medida. Reforça aquele conceito que o que é bom para o vizinho não é bom para você, né? Na maioria das vezes, né? Cada um, é o nosso lema. Cada caso é um caso. Então a gente gasta muito tempo conversando com a pessoa, esmiuça a vida dela desde bebê até o momento atual, vai nas causas, elimina a forma dela de enxergar essas causas e, quer dizer, modifica, não elimina, a forma dela enxergar essas causas, então ela adquire a paz novamente, então qualquer órgão deixa de se rebelar, né? Que isso não é só no pulmão, é gastrite, infecções urinárias frequentes, tudo isso realmente desaparece. Doutora, eu disse no início, né, nós viemos aí de uma semana de temperaturas muito baixas na região, né? Não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil. E agora a gente percebe a umidade relativa do ar que está muito baixa. Hoje à tarde a previsão é que chegue a 30%. Quais as dicas para essas pessoas, né, que têm aí problemas respiratórios ou mesmo alérgicos para tentar conviver com esse tempo seco? Tem algumas dicas simples que as pessoas podem tentar aí de alguma forma ajudar? Bom, a gente pode utilizar o uso de vaporizadores, né, que diminui o ressecamento das vias aéreas superiores, isso já dá uma boa melhorada, mas o vaporizador tem que ser muito bem higienizado, senão ele vai veicular mais micro-organismos ainda, né. Toalhas molhadas, para quem não tem o vaporizador, toalhas molhadas num cantinho, dentro de uma bacia, bacias com água, tomar muito líquido, soro fisiológico nas narinas, e evitar ar-condicionado, que ele resseca mais o ar ainda, né? Porque ele puxa o ar do local e joga através de um caninho. Então é pior ainda para quem tem problemas assim. Até só registrando aqui, a Jacira do Balneário que ligou perguntando aí, que disse que a bronquite dela tinha quando era criança e voltou. Ela ligou reforçando que o problema de saúde dela, a bronquite, voltou depois de uma separação conjugal. Ah, então, mas sempre a gente vai encontrar uma causa. Então, se a Jacira conversar comigo, a gente vai ver como ela está tomando essa separação conjugal, que ressentimentos ela tem, e a gente vai tratar isso de forma